Pronto. Vou aumentar aqui a tela. Tacou. Então vamos lá, ó. Definição de limite formal, essa daqui, ó. É muito parecido com aquela definição de função contínua, né? Só que agora é um caso mais geral. Por quê? Porque lá em função contínua é tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. A única coisa que muda lá em função contínua é que esse L, ele é justamente o f de P, né? Então, nesse caso aqui é um caso mais geral, onde esse L não necessariamente precisa ser o f de P. O f de P pode nem existir. Então, aqui o L é um valor qualquer, certo? Então, é um caso mais geral que aquele. Quando o L é justamente o f de P, que nesse caso aqui, ó, esse P é uma constante, a gente diz que a função é contínua. Então, vamos lá. A gente diz que o limite existe quando a gente tem essa implicação, né? Agora, vamos provar que o limite é único. Por exemplo, se existir um L1 e um L2, tal que satisfaça essa implicação, a gente tem que provar que eles são iguais. Ok? Deixa eu descer aqui. Ah, meu Deus, travou de novo. O computador aqui tá não ajudando muito não, viu? Vocês estão me escutando direitinho? Sim, professor. Sim, professor. Pois bem, ó, aqui embaixo ele bota o L1 e o L2, certo? Ele vai fazer assim, gente. Ele vai pegar dois limites, né, dois valores diferentes, L1 e L2, que cumpre essa implicação, né? Então aqui, ó, temos a implicação de cima, onde tem o L1, e temos a implicação de baixo, onde tem o L2. Só que, como a gente está supondo que os dois limites existem, está supondo isso, e que eles são diferentes, né? L1 é diferente de L2. A gente pode fazer o seguinte: como os limites existem, então, dado um epsilon qualquer, um valor positivo, vai existir um delta 1, tal que essa implicação é verdadeira. Agora, na implicação aqui de baixo, dado o mesmo epsilon, vai existir um delta 2, tal que essa implicação de baixo é verdadeira. Ele colocou aqui delta 2 porque não precisa ser necessariamente igual ao delta 1, certo? Não precisa ser necessariamente igual. Pode ser? Pode, mas não precisa. Aí ele chamou aqui de delta 2. Então, pô, a gente tem essas duas implicações. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o seguinte. Quando a gente tem um valor delta 1, ocorre essa implicação de cima. Quando a gente tem um valor delta 2, ocorre essa implicação aqui de baixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui um delta, que é igual ao menor desses dois valores aqui, ó, delta 1 e delta 2. Porque se ele fizer isso, o que acontece? Quando ele chama esse delta aqui, ele vai definir como sendo igual o mínimo do delta 1 e do delta 2. Quando ele pega aqui o mínimo, para que ele está fazendo isso? Porque nesse caso aqui, quando a gente pega esse delta, deixa eu botar aqui uma cor vermelha. Quando ele pega esse delta aqui, aquelas duas condições vão ser satisfeitas. O módulo de f de x menos L1 vai ser menor que o epsilon, e também o
o módulo de f de x menos L2 também vai ser menor que o epsilon. Vou apagar isso aqui. Pronto. Porque esse delta... diminuir aqui a linha. Pronto. Pronto. Porque esse delta aqui, ó, ele é o mínimo dos dois, né? Ele é o menor. Então, como ele é menor que os dois, digamos que o menor dos dois é o ΔI, por exemplo. Então, ele é o mínimo, né? Então, ele é o ΔI. Então, por ser o ΔI, essa implicação aqui está acontecendo. Então, essa desigualdade aqui é verdadeira. Agora, esse delta aqui, ele está pegando o mínimo. E o mínimo, vamos supor que é o ΔI, né? Então, ele é menor que o ΔI. Então, aqui ó, a gente pode colocar aqui menor que o ΔI. Então, também vai implicar essa desigualdade aqui, ó. Ok? É por isso que ele pegou aqui como sendo o mínimo. Pois bem. E aí, o que é que ele ganha com isso, né? Vamos lá. Agora a gente vai ter que lembrar daquilo que eu ensinei nas aulas passadas, que é a desigualdade triangular, né? Eu tenho aqui um A mais B, o módulo é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Então, isso aqui eu ensinei a vocês, né? Desigualdade triangular. O que que ele vai fazer aqui, ó? Notem o seguinte. Ele vai pegar aqui o módulo de L1 menos L2, né? O que que ele vai fazer aqui, gente? Ele vai colocar aqui esses dois caras no meio deles dois. O f de x0 negativo e o f de x0 positivo. Note que esses dois aqui vão dar zero, né? Porque é o mesmo valor, só que com um sinal trocado. E o L1 aqui está na ponta e o L2 aqui está na outra ponta. Por que ele faz isso? Porque ele agora, aqui, ele vai usar a desigualdade triangular. Essa aqui de cima. Então, ele vai enxergar esses dois aqui, ó, como se fosse aqui a minha letra A. E ele vai enxergar esses dois aqui, a soma, como se fosse aqui, ó, a letra B. E aí vai aplicar a desigualdade triangular, né? Vai colocar isso tudo aqui como se fosse o A, aqui, ó. Isso tudo aqui como se fosse o B. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que esse camarada aqui todo é menor do que epsilon. Então, isso aqui tudo é menor que epsilon. E no caso do L2, esse cara aqui todo também é menor do que epsilon. Ok? Note que aqui é... Deixa eu ver. Pronto. Aqui está trocado, né? Ó, o L1 está aqui negativo e o L1 aqui está positivo, né? O f de x está positivo aqui e o f de x está negativo aqui. Mas só que, gente, isso aqui não influi nem contribui. Por quê? Porque, o que acontece? Esse aqui de cima, f de x menos L1, e esse aqui de baixo, L1 menos f de x, eles são numericamente igual. A única coisa que muda é o sinal. Mas, como estão em módulo, a gente pode dizer que dá o mesmo resultado. Então, é por isso que essa expressão ser menor que epsilon é a mesma coisa que essa expressão toda também ser menor que epsilon. Ok? Só vocês imaginar aí, ó. Se eu tenho um módulo de 2 menos 1, é a mesma coisa do módulo de 1 menos 2. É o mesmo resultado. Só que muda o sinal. Mas o sinal, ele fica o quê? Fica tudo positivo quando a gente coloca o módulo.
Ok? Pois bem, continuando aqui. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter, pegando aqui o início, que é o módulo de L1 menos L2, que é esse cara aqui, e vamos pegar aqui o final. Vai ser epsilon, e aqui mais epsilon vai dar o quê? 2 epsilon. Então a gente tem que esse módulo aqui é menor que 2 epsilon. Aqui vem uma contradição. Por que uma contradição? Um absurdo, né? A gente chama aqui no final de um absurdo. Que absurdo é esse? É o seguinte, o epsilon a gente sabe que é um valor livre, que a gente pode escolher à vontade. Aquela história, para todo epsilon vai existir, a gente tem que exibir um delta. Então, aqui deu um absurdo, por quê? Porque esse lado esquerdo aqui, módulo de L1 menos L2, é uma constante, porque o L1 é um resultado, é um valor fixo, e o L2 também é um valor fixo. Eu estou dizendo que 2 vezes epsilon é sempre maior do que esse número aqui que é fixo. Mas isso é um absurdo, porque o epsilon eu posso mudar ele à vontade. Então basta eu escolher um epsilon bem pequeno, que o dobro dele vai ser menor do que esse cara aqui do lado esquerdo. E aí vai dar um absurdo. Por quê? O epsilon está livre. Então, professor, qual o valor para o epsilon que vai dar um absurdo aí que o senhor escolha? Ora, basta escolher, gente, aqui o epsilon como sendo igual esse valor aqui, L1 menos L2, dividido por 2. Então, basta eu pegar isso aqui, ó, o L1 menos o L2 dividido por 2. Então, como o epsilon a gente pode escolher à vontade, se eu escolher esse valor aqui, ó, para ser o epsilon, primeiro, esse valor é positivo? É, porque o módulo aqui não vai dar negativo, né? Então, esse valor aqui é positivo. E também o módulo não vai dar zero, porque eu estou supondo que existem aí dois resultados para o mesmo limite e resultados diferentes. O L1 é diferente do L2. Então, isso aqui é positivo. Então, esse epsilon aqui que eu escolhi é positivo. Agora, aplique ele bem aqui, ó. Troque o epsilon aqui por esse número aqui que eu escolhi. O módulo de L1 menos L2 dividido por 2. Qual a conclusão que você chega? Você chega na seguinte conclusão. O lado esquerdo, né? L1 menos L2, que é esse lado aqui esquerdo, vai ser menor que esse lado aqui direito. Mas 2 vezes esse epsilon aqui que eu escolhi, vai dar também L1 menos L2. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Eu estou dizendo que o número é menor do que ele mesmo. Não tem como isso acontecer. Conclusão: não existe dois resultados diferentes para o mesmo limite. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o L1 obrigatoriamente tem que ser igual ao L2. Ok? E aqui a tela ficou escura. Ficou escura para vocês também? Sim, professor. O estresse, macho. Mas menos que acabou na hora final. Pronto, agora eu ia fazer exercício, né? Tem um bocado de exercício que eu já passei para vocês. O último agora foi limite lateral. Não sei se vocês viram. Eu deixei lá que é o limite tendendo na esquerda e o limite tendendo na direita. É, Eu dei uma é estresse. olhada. Professor.
É porque vai ser igual a que eu fiz lá, do mesmo jeito. Eu fiz um exemplo bem parecido. Pronto, voltou. Deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto. Raíssa, né? Tá falando? Pois, Raíssa, tu vê do jeito que eu fiz lá, tu tenta fazer. Viu? Deixa eu parar aqui. Eu acho que a gente já tá bem pertinho das 10, né? Das 10 atividades.